Olá! Já parou para pensar como o governo gasta bilhões e bilhões de reais do dinheiro público? Pois hoje a gente vai mergulhar na ferramenta que está mudando, assim, radicalmente a transparência de como esse dinheiro é usado no Brasil. Pois é, essa é literalmente a pergunta de bilhões. O volume de compras do governo é uma coisa gigantesca, vai de caneta numa escola a um viaduto inteiro numa metrópole. Mas como é que a gente fiscaliza isso? Como se garante que o processo todo seja justo, que seja transparente? A resposta está num sistema que hoje converge para uma única e, olha, revolucionária plataforma digital. Então, para a gente entender essa tecnologia, primeiro a gente precisa sacar a regra número um, o princípio básico que comanda cada centavo gasto pelo poder público aqui no Brasil. A regra de ouro é bem simples, na verdade. O governo não pode simplesmente escolher de quem ele quer comprar. Não é assim que funciona. Ele é obrigado, por lei, a criar uma competição aberta, uma disputa mesmo, para garantir que o nosso dinheiro consiga o melhor preço e a melhor qualidade. É como se fosse uma baita pesquisa de preços, só que em escala nacional e com regras muito bem definidas. E essa competição oficial, esse processo todo formal de escolha, tem um nome que todo mundo já ouviu falar, mas nem sempre entende o que significa de verdade: a tal da licitação. A ideia é exatamente essa, uma competição de compras públicas. É o governo anunciando, basicamente, olha, preciso comprar isso aqui. Quem me oferece as melhores condições? E aí, as empresas que têm interesse apresentam suas propostas. O objetivo final é um só: usar o nosso dinheiro do jeito mais inteligente e justo possível. E claro, dando chance igual para todo mundo que quer competir. E olha, não é um processo simples não. Vendo esse fluxo aqui dá para ver que é um caminho bem rigoroso. Tudo começa com o planejamento interno, ali no passo 1. Depois vem a publicação do edital, que é tipo as regras do jogo, sabe? O passo 2. Só aí as empresas mandam suas propostas, que são julgadas. E um detalhe interessante, só depois de escolher a melhor proposta é que os documentos do vencedor são checados, na fase de habilitação. Ou seja, é um caminho cheio de travas de segurança para garantir que tudo corra bem. Mas aí vem aquela pergunta, né? Essa regra da competição vale para absolutamente tudo o tempo todo? A resposta, como a gente vai ver, é não. E as exceções são super importantes. Pensa bem, numa emergência, tipo um desastre natural, tem tempo de fazer um processo que pode levar meses? Ou como é que se faz uma competição para contratar um artista super famoso que é único? Simplesmente não faria sentido, né? É exatamente para isso que a lei prevê a tal da contratação direta. E aqui está o pulo do gato. Na inexigibilidade, a competição é impossível. Ponto. Não tem como comparar propostas se só existe um fornecedor no mundo para aquele produto específico. Já na dispensa, a competição até seria possível, mas por alguma razão, como uma urgência ou um valor baixo, a lei autoriza que a licitação não seja feita. Então, uma é por inviabilidade, a outra é uma permissão da lei. E os motivos fazem todo o sentido. Imagina gastar uma energia e um dinheiro enorme num processo super complexo para uma compra de valor baixinho? Não compensa. Ou esperar meses para agir numa calamidade pública? Impossível. A lei é inteligente e prevê essas situações, como essas que a gente vê aqui, para que a administração pública consiga ser ágil, mas sem abrir mão do controle. Agora, olha só que detalhe fascinante sobre como a lei funciona na prática. A lei em si, o texto, fala em R$ 10 mil, por exemplo. Mas esse valor, com a inflação, ficaria defasado muito rápido. Então, o que acontece? Todo ano, um decreto do governo atualiza esses limites. Ou seja, o número que está escrito na lei não é o que vale hoje. É um mecanismo bem esperto para a lei não ficar velha, sabe? E é aqui que a gente chega no problemão que existia até pouco tempo atrás. Cada município, cada estado, cada órgão federal publicava suas licitações no seu próprio site, no seu próprio diário oficial. Para uma empresa ou um cidadão comum acompanhar isso era uma tarefa, quase impossível. Um verdadeiro labirinto com informações espalhadas por todo lado. Mas e se existisse um caminho direto para atravessar esse labirinto todo? Foi exatamente essa a solução: criar uma porta de entrada única, um único endereço central para todas as contratações públicas do país. E essa porta de entrada tem nome e sobrenome: Portal Nacional de Contratações Públicas, ou, para facilitar, PNCP. É ele o grande protagonista dessa nossa história de transparência. O PNCP, na essência, a grande vitrine das compras do governo. A lei tornou obrigatório que tudo, absolutamente tudo, desde a licitação da menor prefeitura do país até a maior compra do governo federal, seja publicado nesse único lugar. Acabou aquela caça ao tesouro em diários oficiais. Agora, está tudo a alguns cliques de distância.
Mas a função do PNCP não acaba quando um vencedor é anunciado, não. Ele tem um papel legal e, assim, crucial na hora de formalizar o contrato. Vamos ver como é que isso funciona? Essa frase resume tudo e é de uma força incrível. Pensa nisso. O contrato pode até estar lá, assinado pelas partes, mas ele só nasce de verdade para o mundo jurídico, só passa a ter validade depois que ele é publicado. E adivinha onde essa publicação obrigatória tem que acontecer agora? Exatamente. Seguindo essa linha do tempo aqui, ó, no dia 1 o contrato é assinado, mas ele ainda não está valendo. Aí a administração pública tem um prazo para publicá-lo no PNCP. E é só ali naquele exato momento da publicação que o contrato ganha o que a gente chama de eficácia e passa a valer de verdade. Antes disso, ele é, juridicamente falando, só um pedaço de papel. Não gera o pagamento, não gera obrigação. Tá, e daí? Qual é o grande impacto de ter toda essa montanha de informação num lugar só? É aqui que a verdadeira revolução acontece. O poder está todo nesse número aqui. Um único lugar para fiscalizar. Um único portal para achar oportunidade de negócio. Um único centro para entender de fato como o dinheiro público é usado. Essa centralização transforma o que era um caos de dados em informação poderosa e acessível para todo mundo. E no fim das contas, isso importa para todo mundo. Para o cidadão comum, que pode fiscalizar de um jeito muito mais fácil. Para a pequena empresa, que agora consegue achar oportunidades de negócio em qualquer canto do país. E até para o próprio governo, que ganha em eficiência e em transparência. É um verdadeiro ciclo virtuoso que se cria. E essa é a grande pergunta que fica no ar. O PNCP não é o fim da história. Pelo contrário, ele é só o começo. Com essa quantidade enorme de dados num lugar só, já imaginou que uma análise inteligente pode revelar? Padrões de gastos, possíveis fraudes, oportunidades de economia, o potencial é simplesmente gigantesco. Pela primeira vez, o mapa completo dos gastos do governo está nas nossas mãos. A questão agora é, o que a gente vai descobrir com ele?